Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Gente, eu vou falar uma coisa só para vocês. O ano está aí finalizando, e isso significa para todos nós que passamos a acumular mais um ano de vida na história do nosso desenvolvimento humano por aqui, não é verdade? Muito bem. O pano de fundo da conversa que eu vou manter agora com uma grande especialista em pediatria é exatamente esse. É desde do nascimento até o outono da vida de todos nós. Eu já estou no outono da vida, eu não posso nem negar, né? Está na cara. Mas a doutora Rosiclei Pinheiro, ela vem aqui conversar com a gente, e eu quero entregar para vocês a partir de agora, porque ela fará grandes revelações que, com toda e absoluta certeza, essas revelações nos levarão a reflexões sobre essa questão da vida que nós levamos, toda ela assentada no passar do tempo. Nós temos a nossa vida cronológica, a nossa vida física, e a nossa intenção hoje é levar você a refletir sobre a passagem do tempo, desde o nascimento até o outono da vida. Eu conheço um ditado que eu aprendi quando eu era garoto, há muitos anos, há mais de 7 décadas, que eu aprendi esse ditado, de que a vida é como um raio no meio da noite. Pá! E passou. Não é? A doutora Rosiclei Pinheiro, ela é pediatra e neonatologista. Ela também é professora de saúde da criança na Universidade Federal do Amazonas e ilustre membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu tenho certeza, prestem bem atenção no que eu estou falando, hein? Eu tenho certeza que ela fará revelações sobre as nossas vidas desde o início, principalmente, que nós precisamos absorver, refletir a respeito. Essa é a intenção de hoje. Bora lá? Doutor Rosiclei, seja muito bem-vinda. Ainda bem que a senhora está sorrindo, eu acho que eu não falei nada divergente do que ela realmente exerce e desenvolve na sua profissão. Seja bem-vinda à Hora do H. Eu levei tanto tempo aqui, a senhora é minha convidada de número 1303. Olha só, eu tenho me esperado há um tempão, e nós todos da equipe estamos muito felizes que a senhora finalmente chegou para ocupar o seu lugar, a sua vez. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho mais sobre a importância da pediatria para a nossa vida, porque todos nós, um dia nós fomos crianças, nós teremos crianças, e as crianças, elas fazem o mundo, elas constroem o mundo, e a pediatria, ela tem essa preocupação de construir cidadãos que vão fazer um mundo melhor. Com Por saúde, isso que é né? importante com saúde, Né? mental e física. Doutora, me diga uma coisa. A senhora me falou algo que me deixou pensativo. Foi por isso que eu entreguei a inspiração que a senhora me deu sobre essa questão desde o nascimento até o outono da vida da gente. A senhora disse para mim que trabalha hoje, a senhora hoje transfere expertise, inclusive como professora da UFAM, para os idosos de amanhã, os adultos. A senhora trabalha com as crianças, mas na verdade a senhora está preparando aquelas crianças para atingirem o estágio de adulto. Por que a senhora disse isso? Então, a gente tem que... Primeira coisa é a importância da pediatria no mundo. A gente acredita que toda criança merece ter um pediatra que o acompanhe desde o nascimento, às vezes até um pouco antes. A gente hoje já trabalha com consulta pré-natal. O Sistema Único de Saúde tem se preocupado com isso, para que todo brasileiro tenha uma avaliação antes do nascimento. Mas aonde quer que esse neném vá nascer, ele precisa ter uma assistência digna
com uma assistência adequada, de qualidade, por isso que a gente trabalha com isso. Mas se essa criança não tiver um acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento, a gente não consegue identificar alguns atrasos de desenvolvimento e para isso não vai ter intervenção. Então a gente quer adulto saudável. E adulto, hoje nós temos vários conceitos dentro da medicina. A neurociência mostra pra gente a importância dos primeiros 1000 dias de vida. E os 1000 dias, que muita gente fala assim, os 1000 dias começam quando, né? Começa no dia 0, no dia da concepção do bebê. Então ali começa a vida do bebê, na concepção, e dali você conta os 270 dias da gravidez. Quer dizer, a medicina conta os 9 meses, né? 9 meses para criança. A gente conta a partir do nascimento, né? E aí você conta 365 dias no primeiro ano, 365 no segundo ano. Então, os 2 primeiros anos são de extrema importância para a gente avaliar o desenvolvimento de doenças, para trabalhar intervenções que aquela criança possa precisar. Para isso, precisa ter um acompanhamento. Doutora Rosiclei, o que é estendido hoje em formas de conhecimento no recebimento do bebê, que eu, por exemplo, quando bebê, eu não recebi? A medicina, ela realmente teve uma evolução profunda no sentido de que hoje os bebês têm todo um recebimento de tratamento para que eles possam cada vez mais aumentar a expectativa de vida? A história tem mostrado muito para a gente isso. Eu trabalho na Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu sou membro do departamento científico, e a gente tem se preocupado muito com isso, como nós éramos, onde nós estamos e o que nós queremos. E a gente trabalha com um programa de assistência ao nascimento, onde nós queremos que todas as crianças, independente do local que elas venham a nascer, elas recebam essa assistência. Então, a gente sabe que em cada 10 bebês que nascem, 2 pode não conseguir respirar logo que nasce. Pode precisar de alguma assistência. E se isso ele é uma estatística ponto pacífico, doutora? Ponto pacífico, isso é estatística mundial. Em cada 10 bebês, 2 nascem por problema respiratório. Pode nascer sem conseguir respirar. Se ele tiver uma boa assistência, ele vai conseguir respirar no primeiro minuto, que é o famoso minuto de ouro, e não vai ter sequela nenhuma. Se ele não conseguir respirar, ele precisa de uma assistência mais avançada. Então, doutora, quer dizer que é importante a presença do pediatra na hora do parto? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sugere que todo bebê tenha um pediatra na hora do parto, que é o famoso neonatologista. Sim. E a partir daí, a gente tem uma história de vida, de hospitalização do parto, talvez seja da sua época, mas não dos meninos, a história dos berçários, onde os bebês eram afastados das famílias, e a gente percebia que aquilo ali era muito ruim para os bebês ficarem longe das famílias. E ficavam um monte de bebês todos separados da família. Hoje não tem mais isso. Não tem mais berçário, doutora? Não, está proscrito. A gente já tem 20 anos que não tem mais berçário. Desde 2005 a gente tem uma lei federal que o bebê tem que ficar do lado da mãe. Nasceu, vai pro colo da mamãe. Nasceu, vai pro colo da mamãe, fica junto e sai de dentro do local que ele nasce, da sala de parto. Ele já fica com o bebê. A mãe fica com o bebê, se ele nascer bem, se ele não precisar ficar internado numa UTI neonatal. E hoje já é uma realidade que, na época em que eu voltei para Manaus, não tinha UTI neonatal aqui, em 1990, né? E a gente passou então é recente isso, não? 1990 não tinha não tinha UTI neonatal. E, na verdade, eu acredito que eu fui a primeira neonatologista aqui no Amazonas, mas assim... Já existia a neonatologia, já era feito, mas não era de forma de protocolos. Entendo. E aí a gente começou a trabalhar, introduziu, e hoje a gente já tem, em todos os hospitais, todas as maternidades públicas têm UTI neonatal para aqueles bebês que precisam. Os que não precisam devem ficar com as famílias em alojamento conjunto. Isso muda a história de vida do bebê, porque vai mudar a história dele alimentar, eles vão conseguir ser mais amamentados, porque a gente tem hoje pesquisa científica que mostra que o leite materno é o melhor alimento. Sim. E
em 1990, a gente tinha assim 3% de prevalência de aleitamento materno nos primeiros 6 meses. E hoje, na última pesquisa que nós fizemos em 2019, a gente já tem 45,7% de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses no Brasil. E, doutora, pra gente isso foi um ganho muito grande, que com certeza esse nascimento, essa mudança de olhar ao nascimento melhorou muito. E para que a gente realmente esclareça isso, para as pessoas que estão nos vendo nesse momento, doutora, e durante esses 6 meses, a criança não precisa de mais nada a não ser o leite da mamãe. Isso é o maior alimento do mundo, é científico. A criança só precisa ser amamentada quando está com fome, quer dizer, ele começa a chorar, querer o peito e tudo mais. E basta, não se deve dar mais nada, doutora. Mais nada. Isso chama livre demanda. Quem manda é o bebê, quem manda é a mãe, quem resolve a situação são eles. Só que essa mãe precisa estar apoiada, ela precisa de apoio de profissionais de saúde que consigam passar essa segurança para ela de que o bebê dela está bem alimentado, ela precisa desse segmento, independente do bebê ser prematuro ou não, principalmente se for um bebê de risco, aí é que ele precisa, porque o leite materno é um alimento vivo, é um alimento que tem anticorpos, o bebê que mama no peito não fica doente, o bebê que mama no peito ele não tem doenças graves. O bebê que mama no peito é um bebê que vai ter um crescimento mais adequado da raça humana, diferente do bebê que usa fórmula infantil. As fórmulas, elas são alimentos artificiais. Né? É o leite que as pessoas fazem para dar para o bebê, não é, doutor? É um leite artificial. Sim. É um leite que não tem todos os componentes vivos que tem no leite materno, que não tem anticorpos, que não tem substâncias que vão ajudar no desenvolvimento do cérebro, do pulmão, dos rins. Então esses bebês acabam tendo um crescimento que não é o adequado. Por isso é que se a gente quer que esses bebês cresçam saudáveis, não tenham doenças crônicas, sejam adultos que não vão precisar fazer uso de outros medicamentos para controle de pressão arterial, controle de diabetes, eles precisam ter uma alimentação saudável nos primeiros anos de vida. Como um organismo mais apto a não desenvolver essas doenças de diabetes, pressão alta, essas coisas. E aí parte do princípio do apoio, né? Claro. Exato. Parte do princípio do apoio. Então, por exemplo, a mulher que hoje é uma realidade do mercado de trabalho, a mulher trabalhadora que amamenta, ela precisa ter um local, ela precisa ter direito à licença maternidade. Claro. Hoje nós temos mais de 20 mil no Brasil, mais de 20 mil empresas cidadãs. Pela CLT, a mulher ela tem, não, independente de amamentar, ela tem direito a 120 dias de licença maternidade, que são 4 meses. Mas a gente é um quer direito isso, é um direito, está na CLT. Isso. Só que a gente quer que ela fique amamentando 6 meses exclusivo. Como que ela faz nesse período que ela tem que voltar a trabalhar e tem que continuar dando o melhor alimento, que é o leite materno? Então, as empresas cidadãs são empresas que estendem a licença maternidade para 180 dias, que essa mãe fica com o bebê. Ou então ela implanta dentro dos locais de trabalho salas de apoio à amamentação para essa mulher esvaziar o peito, tirar esse leite e mandar para casa dela, para que esse neném só receba leite materno, não receba fórmula infantil, alimento artificial. Eu quero pedir desculpas ao meu caríssimo, querido Arnaldo Russo. Ele me falou algo sobre um exame que é feito agora nos olhos dos bebês. Aí, eu esqueci o nome, ele falou... Teste do olhinho. É o teste do olhinho. Reflexo vermelho. Como é que é? Reflexo vermelho. Isso, foi isso que ele falou, aí eu acabei esquecendo. Mas me diga uma coisa, qual é a importância do teste do olhinho e o teste do pezinho, doutora? Pois é. Todo bebê deve passar por esse teste? Todo bebê, quando ele nasce, dentro da maternidade, existe os testes de triagem. Triagem é assim, é você olhar e avaliar esse bebê como um todo. E existe a triagem visual, que é o teste do olhinho. Existe a triagem auditiva. Também. Que é para ver se o neném nasceu escutando. E o teste do pezinho, que é para ver se ele tem alguma doença metabólica. E ainda existe o teste do coração, que é para ver se o neném tem problema cardíaco. E existe o teste, a avaliação do freio lingual, para ver se o bebê tem um freio curto, se vai trabalhar na amamentação. Isso dá uma triagem. O que quer dizer freio lingual? Freio para as pessoas entenderem. É a língua presa. Língua presa. A língua presa, porque pode ele vai ter dificuldade em sugar? Atrapalha a amamentação.
Então é feito toda essa avaliação. Mas o teste do olhinho, ele é de extrema importância. Por quê? Porque alguns bebês podem nascer com catarata congênita, e quanto mais tempo demorar para você identificar, maior o risco tem desse bebê perder a visão. Sim. A catarata é um bloqueio na passagem da luz até a retina. Que leva também ao glaucoma, Que pode levar a glaucoma, pode levar a outras doenças. Mas a gente fazendo esse teste do reflexo vermelho, que antigamente os pais faziam, eles tiravam foto dos bebês com flash. Que não tem problema fazer essa foto, né? Que hoje o pessoal fala, não pode tirar foto com flash de bebê. Claro que pode, não vai levar a problema. E o que o flash revela? O flash, ele deixava o olho branco. Quando a mãe tirava uma foto com flash, ficava o olho branco. E aquele olho branco era significativo, mostrando que não estava passando a luz até a retina. Porque quando você faz a foto com flash, o olho fica vermelho. E aí verdade, fica aquela bolinha vermelha, fica a bolinha vermelha. Se não fica a bolinha vermelha, fica branco, é porque não está passando a luz. Então, é um teste do olhinho alterado. Magnífico. Isso o pediatra faz no hospital, é lei federal. Em todo o Brasil, o pediatra faz esse foto teste. Com flash. Não a foto com flash. A gente usa um aparelho que chama oftalmoscópio, que é uma lanterna, praticamente, mas é uma lanterna que tem que amplia. Então, ela tem um certo grau, essa lanterna, ela olha o reflexo e a gente coloca lá, reflexo vermelho normal. Ou seja, o bebê não tem alteração da passagem da luz. Ou então, reflexo vermelho duvidoso. Melhor passar por um oftalmologista. Lembrando que a gente não tem muito oftalmologista, principalmente que atenda bebês na cidade. Então, isso é interessante. É importante mesmo, a gente demonstrar a importância de acompanhamento do desenvolvimento visual desses bebês. E antigamente, na época, no século passado, século eu nasci no século passado, não esqueça disso. No século XX, os bebês não eram avaliados. A gente só conseguia ver os déficits visuais quando o bebê entrava na escola, lá para os 3, 4 anos de idade. Aí a coisa se estava lá, já tinha avançado, né, doutora? E o teste do reflexo vermelho também é importante para identificar alguns tumores congênitos. O retinoblastoma, que é um tumor, não é tão frequente, ainda bem, né? É um tumor raro, mas é um tumor que, se não for diagnosticado precoce, e pode ser feito o diagnóstico precoce num estágio inicial, ele é tratável e a criança não perde a visão. Mas se a gente não identificar, ele avança e a criança pode ficar cega. Tá? A gente teve recentemente na mídia uma criança, filha de um artista, que o diagnóstico foi tardio. Então, o diagnóstico tardio envolve em desenvolvimento. Ou seja, a visão é um dos principais sentidos que influencia no desenvolvimento infantil. E uma área muito sensível, né, doutor? Visual, né? Então a visão, ela vai gerenciar outras atividades. Então o teste do olhinho, que é feito na maternidade, ele ajuda, mas o pediatra, no seu acompanhamento, ele deve realizar esse teste umas 3 vezes por ano, para avaliar se não alterou desde o nascimento, que a gente faz desde a maternidade, e se em qualquer momento a criança apresentar alguma alteração, como por exemplo o estrabismo, quando troca o olho, quando olha convergente ou quando olha diferente, qualquer alteração que a criança tenha, ou um atraso no seu desenvolvimento motor, aquela criança que não consegue executar algumas atividades, ela pode estar com uma deficiência visual. Isso tudo pode ser identificado pelo pediatra e encaminhado ao oftalmologista para que seja feito o exame com dilatação, mapeamento de retina e consiga identificar. A gente já viu crianças com teste do olhinho normal, ter alteração visual e ser identificado somente pelo oftalmologista. E infelizmente, hoje a medicina ela avançou tanto que não tem como a gente não ter esse acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, com vários especialistas, e aqui entra o oftalmologista na equipe. Doutora, a neta de um grande amigo meu, ela engravidou e lá no acompanhamento do desenvolvimento da gravidez dela, ela descobriu
Quer dizer, o médico especialista descobriu que o bebê dela era portador da síndrome de Down. Me diga uma coisa, que teste é esse? Ele é corriqueiro ou ele é um teste que ainda é feito de forma particular, que deve ter um custo mais caro? Ela descobriu, com o bebê ainda no útero, que ele viria com a síndrome de Down. E eu pensando assim, indo um pouquinho lá para trás, eu pensei, mas isso não era descoberto antes, na minha geração, isso não era descoberto. Quer dizer, isso é outro grande avanço da medicina. Nossa, hoje, assim, não é mais aceitável que nenhuma gestante consiga seguir a gravidez sem um acompanhamento pré-natal. A gente ainda tem uma deficiência, a gente quer que todas as mulheres tenham pelo menos 6 consultas, segundo o Ministério da Saúde, 6 consultas de pré-natal. Durante os 9 meses. Durante os 9 meses. Tem muitas que acabam tendo menos porque o neném nasce antes, né? A gente ainda tem, no Brasil, 25% de parto prematuro. Mas os exames pré-natal hoje, eles mostram muita coisa pra gente. Doenças, infecções congênitas, a gente consegue fazer, já consegue identificar inclusive o sexo do bebê nos primeiros meses, né? Através de exames genéticos. Mas a ultrassonografia do primeiro trimestre, a ultrassonografia morfológica, que dá para identificar algumas malformações, a ultrassonografia do segundo trimestre, do terceiro trimestre, está dentro do acompanhamento pré-natal. E essa ultrassonografia morfológica, ela mostra se esse bebê está tendo um crescimento adequado ou se ele tem alguns sinais que são sugestivos de algumas doenças congênitas, como a trissomia do 21, que hoje a gente fala trissomia do 21, né? Então, a trissomia... Como é que é? Me ensina, eu estou aprendendo com a senhora. Então, olha, hoje a criança... É um bebê que a gente chama atípico, né? Sim. Então, é um bebê que tem uma alteração genética. Sim, né? A gente nem inclui ele não está no Código Internacional de Doenças, mas são alterações genéticas, que é a trissomia do 21, né? Então aquela criança, trissomia. Trissomia 21. Se você não quiser falar trissomia, você fala T21. T21, é mais fácil, eu vou dizer então, T21. Então as crianças com T21, elas têm comorbidades, elas têm outras doenças, elas têm mais chance de ter hipotireoidismo, que é a da tireoide, aí isso altera o desenvolvimento, eles têm mais chance de ter problemas de intolerância alimentar, eles têm mais problemas cardíacos, problemas visuais, problemas de audição. Então a gente precisa ver essas comorbidades. Se esse neném tem um segmento adequado, ele pode ter um crescimento e desenvolvimento. E hoje a gente tem crianças com T21 que fazem, que tem nível superior, que tem pós-graduação, né, que são advogados, que são médicos, crianças que têm um desenvolvimento dentro do padrão. Eles só precisam ter esse atendimento adequado. Mas o diagnóstico deles pode ser intraútero e não é uma patologia que é incompatível com a vida, porque é uma das coisas... Não é, né? Não é incompatível, tanto é que na nossa legislação, né, se a criança foi identificada com alguma doença genética, é uma criança que tem que ser dado o acompanhamento adequado do pré-natal e não é uma patologia que vai indicar aborto, que vai indicar... Não tem risco de vida para a mãe. Claro, né? Claro. A gente só precisa ter um acompanhamento adequado. E às vezes, durante o pré-natal, nesse segmento, com a ultrassonografia e até com a avaliação genética, você consegue identificar. E se você não identificar, às vezes, logo que nasce, a gente consegue fazer um diagnóstico também. Imediatamente. Após o parto. Doutora, duas coisas que eu acho que as pessoas ainda, eu estou usando a palavra ainda e a senhora vai já entender porque ainda precisam ouvir. O álcool durante a gravidez, que eu tenho visto ainda algumas pessoas, você só tomar uma taça, aí toma uma taça. O fumo durante a gravidez, não, é só um cigarrinho que eu vou fumar,
só para matar a saudade. Eu já vi grávidas fazerem isso. E uma terceira coisa, eu estou entregando todo mundo, né, doutora? Doutora, uma outra coisa que eu percebo, com mais frequência do que mulheres grávidas fumando e mulheres grávidas tomando uma tacinha ali, que não faz mal para elas. Doutora, a questão do refrigerante para os bebês. Eu vejo nos shoppings de Manaus, e outras pessoas que estão me vendo também veem, a mãe colocando refrigerante, uma madeirinha e dando para o bebê. Qual é a sua leitura disso? Olha, bom, primeiro que na gestação a mulher não está doente, né? Ela está grávida, não é doença. Mas ela tem que pensar que ela está gerando um feto, uma criança que a gente quer que nasça saudável. Então o uso de álcool na gestação tem que ser desencorajado. Mesmo aquela tacinha, doutora? Qualquer uso de qualquer droga, até de medicamentos, a gente tem que pensar, alguns medicamentos também precisam ser repensados, porque tudo pode interferir no desenvolvimento do bebê e ele já pode nascer com aquela memória. O cigarro e outras drogas, a gente tem um controle bem grande, a gente atende na nossa maternidade, eu trabalho numa maternidade pública, e a gente atende muitos adolescentes, a gente tem 25% de grávidas adolescentes aqui em Manaus, 25% de grávidas são adolescentes? Chega até um pouco mais, chega até a 28%. Adolescentes. Ou seja, adolescentes são menores de 19 anos. Crianças. E a gente tem criança também, a gente tem entre 10 e 14 anos também, tem um grupo bem expressivo. Então essas crianças às vezes não fizeram pré-natal, às vezes fazem uso de drogas que podem interferir no desenvolvimento e realmente durante o pré-natal a gente tem que ter esse controle adequado. Agora, como eu falei ainda há pouco, é muito importante que esse neném tenha uma alimentação saudável durante os primeiros anos de vida, porque isso vai levar, é uma janela de oportunidade, vai levar uma memória alimentar para o resto da vida. Então, independente de ser refrigerante, alimentos processados devem ser evitados durante os primeiros 1000 dias. Primeiros 2 anos de idade. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, orienta que a gente deve evitar alimentos processados, e aqui entra as fórmulas infantis, né? Durante os primeiros 1000 dias, durante os primeiros 2 anos. E, então, tanto sal como açúcar, que aí realmente vai entrar os refrigerantes, sim, mas qualquer alimento, né? Não é somente o refrigerante, mas qualquer alimento que tenha sal e açúcar deve ser evitado nos primeiros 1000 dias. 1000 dias. Que são os primeiros 2 anos de vida. E lógico que se a gente tiver uma grávida, hoje a gente trabalha com janela de oportunidade e a gente sabe que isso é transgeracional. Se a mulher, durante a gestação, ela não faz uso de alimentos processados, ela vai criar um feto que não vai ter vontade de comer alimento processado. Repita isso. E aí, uma geração são 25 anos. Se essa menina, se o bebê que nasce for uma mulher, for uma menina que foi gerada sem esses alimentos processados e ela viver os primeiros anos de vida sem os alimentos processados, ela cria uma memória alimentar. Ela provavelmente vai ser uma gestante, que é uma geração, 25 anos, uma gestante que vai ter uma alimentação saudável, que vai criar fetos mais saudáveis. Por causa dessa memória alimentar, por causa da memória que ela herdou desde o período intraútero da mãe dela. Vou falar uma coisa só para a senhora. É maravilhoso. A senhora tem umas palavras maravilhosas. Intraútero, ela fala umas palavras fantásticas. E são efeitos transgeracionais. Transgeracionais. Então, a criança, ela age por imitação. Então, a família que tem uma alimentação saudável, então os pais precisam ter uma alimentação saudável. Então não é somente o pai oferecer aquele alimento ao filho, é o pai não consumir aquele alimento, dar o exemplo, porque a gente costuma dizer, não, mas ele gosta de comer isso. Mas ele gosta de comer, ele não tem liberdade para sair, fazer compras no supermercado, né? Então, fantástico. Se a família tiver uma alimentação saudável, a criança vai ter uma alimentação saudável. Me diga uma coisa, eu comentei com a senhora sobre essa questão, vamos falar do outono da vida agora, outono da vida, doutora Rosiclei. Eu comentei com a senhora a questão de que Manaus tem 7 geriatras e um número bem maior, né, com B maiúsculo,
de pediatras. Me diga uma coisa, a senhora me passou um dado que é preciso compartilhar com os espectadores. Em 2100, pronto, parta daí. Qual é a história com idosos, quer dizer, com os adultos do futuro que a senhora está lidando agora? A senhora está lidando, porque eles já nasceram, né, doutora? Já nasceram. Já estão aqui. As crianças que vão viver mais de 100 anos já nasceram. Em 2000, a Organização Mundial da Saúde estimou que em 2100 nós iríamos ter no mundo 25 milhões de idosos. 2100? De mais de 100 anos. E o Brasil estimou que nós teremos mais ou menos 1,5 milhão de idosos com mais de 100 anos. Então, essas pessoas já nasceram no Brasil também. E o que nós percebemos? Que houve uma mudança comportamental em termos de saúde física e mental. Hoje, os idosos, se você perceber, os idosos de antigamente, né, eram idosos que com 40 anos não saíam mais de casa. Hoje, os idosos com 60 anos, eles estão na academia, eles estão competindo. Eles estão fazendo entrevista. Eles estão trabalhando, eles estão no mercado de trabalho. É por isso que é difícil de a gente aceitar. Ai, nossa, fulano trabalhou 30 anos, não se aposentou. O que defina a aposentadoria? Sim. A aposentadoria é você parar de trabalhar e ficar em casa assistindo TV, que não é nenhuma... Sim, não vai ser nada saudável, né? Então, comprar um pijama e comprar uma rede? Comprar um pijama, uma rede, define a aposentadoria. Sim. Então, eu acho assim que até a gente tem que ter qualidade de vida. Claro. Né? Chega numa idade que você não pode mais... Por exemplo, médicos hoje... Eu já tive meu período que eu dava 3 plantões por semana, claro, que eu dormia no hospital, claro, que eu tinha uma qualidade de sono que era ruim, porque eu trabalhava em UTI neonatal, eu sou intensivista. E... você passa por estágios na sua vida em que você vai avaliando como que eu posso continuar contribuindo para o mundo. Mas diminuindo o ritmo, né? A velocidade. Então, que velocidade? A velocidade, por exemplo, hoje, eu costumo dizer assim, nossa, hoje eu trabalho mais com educação médica. Sim. Então, hoje eu me preocupo muito de passar uma informação baseada em evidência, trabalhar com evidência científica. E isso a senhora faz na sala de aula, na UFAM, para os seus alunos? Para os meus alunos. Eu trabalho com programas de educação continuada, porque a gente sabe que hoje não dá. O médico, o que ele leu ontem, hoje não é verdade. Sim. Na sua época, provavelmente pessoas que estão me ouvindo falam assim, nossa, mas eu criei meus filhos dando mingau de maisena. É verdade. E será que isso não é o mais saudável? Na verdade, assim, as crianças morriam mais, né? Em 1990, a mortalidade infantil no Brasil, mortalidade infantil nos primeiros anos de vida era 47 por 1.000 nascidos vivos. E hoje a nossa mortalidade infantil é 12 por 1.000 nascidos vivos. O que mudou? Mudou que a gente tem mais hospitais mais equipados, melhorou a assistência ao parto, assistência ao prematuro, que hoje a prematuridade ainda ela contribui muito. 35% da mortalidade em criança menor de 5 anos de idade é secundária à prematuridade. A gente tem que realmente trabalhar isso. Mas os hospitais melhoraram, os profissionais de saúde melhoraram, a equipe multidisciplinar, isso fez diminuir. Mas melhorou a alimentação, a atividade física, o cuidado, os pilares do desenvolvimento, o estresse tóxico é uma preocupação hoje. O que será estresse tóxico? A senhora me roubou a pergunta, eu já ia lhe perguntar, o que é isso, doutora? O que é o estresse tóxico para criança menor de 5 anos de idade? Excesso de atividade. Então, a criança com 2, 3 anos de idade, ela tem que ir para aula de inglês, ela tem que fazer esporte, ela tem que ir para a escola, né? E assim, ela não tem oportunidade de brincar. Então, a gente trabalha contra o estresse tóxico. Ou seja, eu não tenho que obrigar. Por que o meu filho tem que aprender a ler com 4 anos de idade? Ele não tem que aprender a ler aos 4 anos de idade. Isso interfere no neurodesenvolvimento infantil. Então, a medicina avançou. Como a medicina avançou, a gente tem que ir contra essas outras
atividades que de repente podem influenciar depois no desenvolvimento, a saúde mental da criança. A saúde mental tem que ser preservada e a pandemia mostrou isso pra gente. Sem dúvida. Doutora Rosiclei Pinheiro, que aula! Isso não foi uma conversa, a senhora deu uma aula aqui de pediatria para todos os nossos espectadores e eu quero penhoradamente lhe agradecer. Que legal que a senhora veio, que legal que pelo menos o que eu disse na abertura, que a senhora faria grandes revelações, e isso aconteceu. Muito obrigado, parabéns por a senhora estar usando a sua expertise, não só para transferir para os pais, para as crianças, para que eles sejam adultos longevos, com saúde, mas também pelo trabalho que a senhora faz na UFAM, distribuindo o seu conhecimento para as novas gerações de pediatras. Eu quero lhe dizer uma coisa, os idosos precisam, e isso eu falo de cadeira, precisam de autonomia e liberdade. E a gente não consegue ter, eu estou falando por mim agora, autonomia e liberdade se não tivermos um bom nível de saúde. Porque é a saúde que determina o tamanho da nossa autonomia e o tamanho da nossa liberdade, na idade que eu estou agora. E eu tenho certeza, esses camaradinhas que estão aí agora, que em 2100 estarão vivos, eles vão viver muito mais, e a tendência é as pessoas, devido a interferências como a sua, como profissional, como uma grande especialista no assunto, a tendência é as pessoas cada vez mais viver mais, não é, doutora? A tendência é viver mais, a gente precisa estar... Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E esses, os parâmetros de alimentação, as vacinas, né, que hoje pra gente, as vacinas melhorou muito, a qualidade do apego, né, o apego à família, essa criança ela precisa estar próximo à família, a gente sabe que isso é uma dificuldade por conta da mudança hoje de como as pessoas vivem, todo mundo trabalha e acaba que essas crianças ficam mais sós. Então o apego é importante, a qualidade do momento que a família está com a criança, porque a quantidade diminuiu. A vulnerabilidade, ou seja, se é uma criança que precisa de uma atenção maior, e hoje a gente tem sim os T21, né? Os pacientes com trissomia, a gente tem as outras doenças genéticas, a gente tem criança com alterações do desenvolvimento, como espectro autista, são vulnerabilidades que essa criança precisa para ter uma qualidade de vida. E a prevenção de acidentes. Ou seja, tudo isso pode ser feito com um bom acompanhamento com o pediatra. Toda criança merece ter um pediatra, independente do nível socioeconômico que a família viva. Dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem essa atenção básica dentro das unidades e que a mãe deve valorizar e fazer todas as perguntas e procurar ter essa orientação. Doutora, bravo por suas palavras que totalmente repletas de orientações que vão levar as pessoas a uma vida bem melhor. Muito obrigado por nós tenhamos um outono maravilhoso. Como o meu, tá? É o seguinte, doutora, Feliz Natal para a senhora, toda a família, para todos os seus entes queridos, e que o Natal seja venturoso e que a celebração do Menino Deus, da vinda do Menino Deus, seja gloriosa no seu lar, onde quer que a senhora esteja. Muito obrigado, doutora. E outra coisa que eu vou lhe falar. Eu me considero, por ser um baby boomer, eu sou um baby boomer, um sobrevivente, porque muitas das coisas que ela falou aí não existiu na época que eu fui bebê. Não tinha, não. Eu atravessei tudo isso sem isso, mas hoje não é preciso, né, doutora? Hoje está aí. Disponível a todos. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de chamar um pediatra, porque eu acho que o início da vida é tudo para um adulto saudável. Eu posso lhe cutucar outras vezes? Convidar outras vezes? Não, deixa eu... A gente programa. Doutora, obrigado. Tudo de bom para a senhora. Obrigada. Gente, por hoje é só, tá? Falei? Amanhã a gente volta. E a doutora não sabe o que vai acontecer amanhã, que ela vai saber. Amanhã nós teremos um programa, amanhã nós temos um segmento aqui chamado Fazendo Arte. Vem um artista aqui, amanhã vem um cantor, compositor, um camarada que
lida com as músicas, as toadas do folclore de Parintins, dos bois de Parintins, e ele desenvolveu, veja só, uma atividade de inclusão no show dele que envolve os T1s. São 5 garotas, é assim que eu digo? T1s? T1s. Pois é, são 5 T21. garotas T21 que participam dos shows dele, e elas são as pessoas, as crianças mais graciosas que eu vejo, que eu vi no show dele. Elas estarão aqui amanhã, ele falando desse programa que ele desenvolve, inclusive com as meninas, com T21, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então até amanhã, às 14 horas, a gente vai estar de volta. Fiquem com Deus. Portal do Holanda, 18 anos. O Amazonas todo lê. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.